viram por aqui que a ciência reúne uma diversidade de conhecimento que pode ser aplicado na produção de recursos tecnológicos. Remédios, vacinas, automóveis, TV e celulares são alguns exemplos desses recursos que estão no nosso dia a dia e que sequer podemos imaginar a nossa vida sem eles. Quando voltamos no tempo, a gente tem a possibilidade de observar uma série de fatos históricos que evidenciam como a vida era vivida de um modo muito diferente. Vocês conseguem imaginar como era arrancar um dente antes da existência da anestesia? Como que as pessoas faziam para curar suas doenças antes dos antibióticos, anti-inflamatórios e antialérgicos? Como será que as pessoas faziam para se comunicar à distância antes da internet, do telefone, dos celulares, do rádio, da TV? E como será que era viver sem a lâmpada elétrica, sem os aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, televisores, máquina de lavar? E as pessoas com necessidades específicas, como que elas faziam para terem acessibilidade à informação, mobilidade na cidade, ou seja, estarem inclusas nessa sociedade? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu sou a professora Simone Maciel e o tema da nossa aula é a tecnologia e o homem. O primeiro recurso que eu quero mencionar com vocês é a roda. A roda revolucionou a história da humanidade. Vamos ver como é que isso se deu. Quando a roda foi inventada, o deslocamento dos povos primitivos ficou muito mais rápido e mais fácil. A prova mais antiga de seu uso data de cerca de 5.000 anos, com rodas construídas em placas de argila. Depois da argila, as rodas foram produzidas em madeira e somente mais tarde o metal foi usado em sua estrutura. Inicialmente, a roda foi utilizada para o deslocamento de carroças puxadas por animais, tanto para o transporte de cargas quanto de pessoas. Essa invenção magnífica poupou muito cansaço e esforço ao homem. Graças ao seu movimento giratório, a roda tornou-se logo parte integrante de várias máquinas. O guindaste é uma dessas máquinas que foi muito utilizada pelos gregos e pelos romanos para suspender blocos de pedras em suas construções. Outras máquinas simples foram a roda d'água e a roda de vento, que são muito usadas até hoje na irrigação de lavouras. No filme O Menino que Descobriu o Vento, podemos observar o uso da roda de vento na construção de uma engenhoca que bombeava a água para a irrigação de uma plantação. Esse filme é baseado na história real de um garoto de 13 anos do continente africano que não aguentava mais ver sua família e seus amigos passarem por dificuldades por conta de uma forte seca que tomava conta da região em que ele morava. Para o jovem, ir à escola era a grande oportunidade de mudar de vida. Foi numa pequena biblioteca que ele reuniu conhecimentos para a produção desse recurso tecnológico que transformou a vida dos moradores de sua aldeia. Essa é uma história emocionante que vale a pena conferir. A roda também teve uma grande importância na produção de uma arte antiquíssima, que é a arte de fiar. Quem não se lembra da cena clássica do filme A Bela Adormecida, quando a Aurora espeta o dedo numa roca de fiar? A agulha estava envenenada e ela caiu em sono profundo. A roda é tão importante que ela está sempre presente em milhares de inovações humanas. Podemos encontrá-las nas engrenagens de carros, aviões e até mesmo em nossos relógios analógicos. O cinema até mostrou toda a força dessa invenção no filme Tempos Modernos, de 1936, que foi estrelado por Charlie Chaplin. Daquela época até os dias de hoje, a roda nunca mais parou de movimentar a humanidade. A próxima invenção que eu quero mencionar com vocês também mudou muito a vida de todos nós. Eu estou falando da lâmpada elétrica. Vamos dar uma olhadinha nos nossos slides. Antes das lâmpadas, a iluminação era feita por lamparinas, tochas e velas. As ruas eram iluminadas por lampiões e para isso havia o acendedor de lampiões. Mas foi em 1879 que essa realidade mudou, pois o americano Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. Hoje, esse tipo de lâmpada não é mais vendida, pois foram substituídas por outras de maior potência e mais econômicas, como as lâmpadas fluorescentes e as de LED. Dependendo da quantidade de lâmpadas acesas em um ambiente, nós falamos em poluição luminosa. A poluição luminosa ela pode trazer vários prejuízos para a nossa saúde e também para a vida de outros seres vivos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Muitas pessoas têm insônia por conta do excesso de exposição à luz das telas de computadores, de TV e de celulares. Animais com hábitos noturnos também podem ser prejudicados. Tartarugas marinhas são exemplos de animais que se guiam pela lua e por estrelas. O excesso de luz artificial prejudica a visibilidade do céu e pode provocar a desorientação desses animais que, ao invés de irem para o mar,
caminham na direção oposta, se perdem e morrem. Algumas aves e insetos são atraídos pela luz e podem voar em círculos sobre as fontes luminosas até a exaustão e morte também. É interessante observarmos que as invenções têm geralmente o propósito de beneficiar a humanidade, mas dependendo da forma como utilizamos os recursos tecnológicos, podemos ter prejuízo. Um outro recurso tecnológico super incrível que foi criado é a TV. A TV ela foi criada para possibilitar a comunicação à distância. Nesse momento, a gente está usando a TV para nos comunicarmos, mas como e quando essa modalidade de comunicação, a comunicação à distância, começou? Você saberia dizer? Deixa eu te contar. O telégrafo revolucionou o século XIX como um aparelho de comunicação a longa distância. Antes do telégrafo existia o correio, mas as mensagens demoravam muito para chegar. O telégrafo muda isso. Samuel Morse criou um código composto por pontos e traços, chamado de código Morse. O código Morse é composto pelas letras do alfabeto e pelos números. Para formar as palavras, basta realizarmos a combinação correta desses símbolos. Vamos a um desafio. Será que você consegue desvendar o código que está escrito aí na sua tela? Vou te dar alguns segundinhos. E aí, conseguiram? Aqui está escrito a paz. Acertaram? Tá aí um desejo de todos nós, uma vida em paz. Mas vamos voltar a falar do telégrafo. Nós sabemos que nós não usamos mais esse meio de comunicação nos dias de hoje. Na verdade, o telégrafo ele foi sendo substituído ao longo dos anos, logo após a invenção do telefone. Vamos ver como isso aconteceu. Em 1876, Alexander Graham Bell fez a primeira transmissão de voz com o seu novo equipamento batizado de telefone. O imperador Dom Pedro II, ao verificar o funcionamento do telefone numa exposição realizada na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, exclamou: "Céus, isto fala!" Encantado com a invenção, o imperador mandou fabricar o primeiro telefone do Brasil. Em 1973, quase 100 anos depois da invenção do telefone, o primeiro aparelho de telefonia móvel foi apresentado ao mundo. Com o passar dos anos, o telefone ganhou cada vez mais espaço na sociedade. Fala a verdade, você consegue imaginar a vida das pessoas sem o celular? Algumas pesquisas apontam que a comunicação à distância ela hoje é feita principalmente usando o celular e a internet. Com ele, nas palmas das mãos, você pode se conectar com o mundo a qualquer momento. E as redes sociais, elas são o carro-chefe dessa conectividade. Mas agora, muita atenção, porque alguns estudos estão demonstrando o tempo de uso da internet com problemas de saúde física e mental. A depressão, transtornos alimentares e o suicídio parecem estar ligados à vida online, ao uso de redes sociais. Precisamos ficar muito atentos aos sinais que nosso corpo dá e não deixarmos de lado as orientações dadas pelos órgãos e profissionais de saúde. Hoje em dia temos vários recursos que nos possibilitam averiguar como está a nossa saúde, seja ela mental ou física. Temos formas de prevenir e de curar doenças. Mas nem sempre isso aconteceu. Infecções hospitalares já levaram muitas pessoas a óbito, principalmente no pós-cirúrgico. A queda no número de mortes está relacionada a várias descobertas científicas. E eu quero mencionar aqui a descoberta do antibiótico. Alexander Fleming foi quem descobriu o primeiro antibiótico. Isso aconteceu em 1928. Ele estudava bactérias e percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Após analisar o bolor, ele descobriu que o fungo que crescia era o penicilo e que ele produzia uma substância que era capaz de inibir o crescimento das bactérias. Surgiu nesse momento o mais famoso antibiótico da história, a penicilina. Na época da Segunda Guerra Mundial, a penicilina foi produzida em larga escala, salvando milhares e milhares de vidas. Atualmente, a penicilina é utilizada de forma menos frequente, pois o seu uso indiscriminado ocasionou a seleção de bactérias com resistência a este antibiótico. Hoje dispomos de outros antibióticos para o tratamento de doenças bacterianas. Os avanços tecnológicos na área da saúde são inúmeros. Hoje falamos em nanotecnologia,
robótica, são muitas as novidades. Cirurgias delicadas são feitas por robôs que são controlados à distância por médicos. Falamos em uso de células-troncos em pessoas paraplégicas e tetraplégicas que retomam movimentos que haviam perdido. Falamos em biotecnologias e produção de alimentos ricos em nutrientes. Ouvimos sobre melhoramento animal, animais que são alterados geneticamente, como é o caso de algumas vacas que passam a produzir maior quantidade de leite. Também tomamos conhecimento sobre biotecnologia e produção de insulina. A insulina é um hormônio naturalmente produzido por animais e não por bactérias. Mas alterações moleculares desses micro-organismos os possibilitam produzir insulina em larga escala que será usada pelos diabéticos. Essas bactérias modificadas são chamadas de transgênicas. Quantos recursos tecnológicos a nosso favor, não é mesmo? Agora, como será que as pessoas com necessidades específicas fazem para desenvolver suas habilidades e potencialidades? Há uma série de recursos que está disponível para esse público. Vejamos alguns exemplos. A tecnologia assistiva é identificada como recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, permitir que essas pessoas tenham uma vida independente. A bengala, o piso tátil, o sinal de trânsito sonoro, softwares ledores de tela e impressoras Braille são alguns exemplos desse tipo de tecnologia assistiva que garante a acessibilidade aos espaços físicos e à informação para os deficientes visuais. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um jogo de futebol jogado por pessoas cegas? Esse esporte se chama futebol de 5. A bola de jogo tem um guizo que faz barulho conforme a bola se movimenta. O som guia os atletas que fazem passes incríveis. Essa é uma ótima experiência que vocês podem viver nas aulas de educação física, um esporte feito às cegas. Consegue imaginar o tamanho desse desafio? E no caso dos deficientes físicos, quais serão os recursos que estão disponíveis? Bom, nesse caso temos cadeiras de roda, órteses e próteses, bengalas e andadores e até mesmo membros biônicos que substituem mãos e pernas. Certamente vocês já devem ter acompanhado atletas paralímpicos no atletismo usando próteses ortopédicas esportivas, os FlexiFoot. Os FlexiFoot são pés artificiais que lembram uma pata de guepardo. Essas próteses se conectam na pessoa e as possibilitam realizar movimentos próprios daquele membro ausente com muita eficiência. É extraordinário esse tipo de recurso. E no caso das pessoas surdas, há um recurso específico que alguns deles podem fazer uso. Eu estou falando do implante coclear. O implante coclear é um dispositivo eletrônico parcialmente implantado em pessoas com perda auditiva grave. Ele pode proporcionar aos seus usuários a sensação auditiva. Após o implante, pessoas surdas passam a ouvir vozes, ruídos, sons de instrumentos, canções, enfim, podem acessar o mundo sonoro. Na aula de hoje, vocês puderam perceber o mundaréu de pessoas que mudaram a perspectiva de vida por conta da tecnologia e dos diversos recursos tecnológicos. Quantos impactos positivos e quanta atenção nós devemos ter com relação ao uso consciente desses recursos. Eu espero que a aula de hoje ajude vocês a refletirem sobre essas questões. E para encerrarmos a nossa aula, eu quero propor uma atividade. Se o seu celular tem um leitor de QR Code, pegue ele aí. Aqui na sua tela deve estar aparecendo um QR Code. Aproxime seu celular, daí você vai ser convidado a fazer uma atividade, uma cruzadinha online para testar os seus conhecimentos, saber se você realmente estava atento na nossa aula. Bom, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até a próxima!